Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo Guaxaverso mundo sempre conheceu. existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. A vez de vocês no próxima leitura. Beijo. A gente continua sem parar, pode ser. Tá, André. encerra a gravação, começa outra ou não? Não, continua e depois eu só corto. Esses são só 15 episódios, são só 15 comentários, vai, tá bom. Já tá em 18, parece. Quê? Deixa eu atualizar. Quer desistir, não? Não. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast Realidade Paralela do Guaxinim. E quem tem amigo tem tudo. Pra quem não sabe, nosso Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui eu vou ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o último episódio da nossa trilogia da vela. Foi o episódio Pavio. Eu já expliquei nos outros dois Guaxaverso, eu cansei do Guaxaverso, eu nunca mais quero fazer mês de aniversário, pelo menos não esse ano. Então vamos ouvir a minha conversa com o André Trapani, com a leitura desse episódio. O André não jogou essa trilogia, mas ele jogou a próxima e a gente fez essa gravação dupla lá na Twitch do RP Guaxa, twitch.tv/rpguaxa. A gente leu deste episódio e do episódio Glória, que se tudo der certo, eu lanço no domingo, que é dia dos namorados, então tem tudo pra dar errado. Não esqueça de seguir nas redes sociais, @marceloguaxinim, @rpguaxa, e considere do fundo do seu coração se tornar padrinho para apoiar este projeto. Mas vamos lá, vamos ouvir a leitura de comentários minha e do Trapani. Então a gente vai ler os comentários do episódio Pavio, nosso episódio 109. Como eu expliquei antes, né, nos outros Guaxaverso, a cera é aquele combustível pra vela, né? É aquele combustível pra vida. A chama é aquilo que consome esse combustível, ou seja, seria o passar do tempo. A chama é aquela energia, né? E o pavio é aquela essência. Sem aquilo, a vela seria só cera e fogo e não funcionaria. O pavio é aquilo que tá dentro. No início do episódio, os jogadores deixam o cabelo e vão embora. E no final do episódio, os jogadores que entraram naquela porta saem sem ter vivido aquela aventura. Porque o pavio da vela deles foi feito com o cabelo deles. Então, aqueles bonequinhos lá dentro, eles eram feitos com o cabelo. Eles não eram exatamente... Eles eram jogadores, mas não eram os jogadores, eles eram os bonequinhos dos jogadores que estavam lá dentro. Você já respondeu minha pergunta, inclusive. Olha só. Mas vamos lá, vamos ler os comentários então. Eu tô aqui com o André Trapani. Como eu expliquei no começo, ele não gravou esse episódio, obviamente. Assim como a Lu não gravou o primeiro dessa trilogia, tava aqui também, ninguém reclamou. Mas ele tá no próximo, no Glória. Eu não consegui ler os 3 episódios na leitura passada. Eu deixei um pra essa leitura. Acumulou, assim como a Mega Sena acumula, né? E daí a gente vai tentar ler os comentários desse episódio e do outro, se tudo der certo. Porque vai ficar bem estranho se a gente falhar, e daí eu vou ter o André num episódio que não tem nada a ver com ele. Mas é isso, né? Eu vou ler o primeiro comentário, é da Fabiola Belo. Ela coloca: carai, Guaxa, o final foi tão de explodir cabeças que nem dava pra começar com um boa noite. KKKKKK. Voltando aos meus modos. Boa noite, Guaxa. Convidade, que é o André. Oi, boa noite. Guaxate, que é o pessoal que tá ao vivo aqui na Twitch, e ouvintinins, que são as pessoas que estão ouvindo no feed. Inclusive o André. Inclusive pessoas que estão no Guaxate agora, inclusive eu, que vou ter que ouvir várias vezes pra cortar as vezes que eu respiro, tipo... Mas aí você é o ouvintinho ou você é um editor? Fica a pergunta. Ok, eu sou um... Guaxa editor. Um Guaxa editor, exato. Eu sou 50% de mim mesmo. Uhum. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de fazer parte da trilogia. O primeiro foi fofinho, o segundo divertido, e esse terceiro, até uma certa parte, foi muito gratificante. Parabéns aos demais jogadores e ao editor, vocês são demais. RS. Vamos às teorias, olha o spoiler. 1. A trilogia se passa no mundo das cidades isoladas uma das outras, correto? Não. Ela se passa dentro de um aquário.
Essas cidades estão isoladas porque elas estão nos aquários? Essa cidade específica, sim. Aquelas, não. O personagem do Telemann é um antigo? Sim. Em que realidade o antigo está? Numa só dele. Aquele ateliê é só dele. Vou parar por aqui para não invocar o ver mais. Obrigado, querido, porque esse comentário quem tá lendo sou eu. Carinha com gotinha. E só completar com a seguinte frase, Guaxa: você é espetacular e merece o mundo. Vida longa ao RP Guaxa. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Eu achei legal que ela achou fofinho um episódio com 3 mortes. E que a mãe tá doente, as 3 crianças morrem, mas é que no fim dá tudo certo. O próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, e tem um ver mais. Adoro, simplesmente adoro quando entra personagens novos nesse multiverso. Dios mio. Fazer a mãozinha de coxinha. Um bom dia, Sr. Guaxa, convidade, ouvintinins e chat. Tudo bem, queridos? Tudo bem. Spoilers. Tudo bem. Sensacional esse ser estranho com mãos de salsicha. Quem seria ele? Tem nome? Tem nome, Guaxa? Não, por enquanto não. Me pareceu muito com algum tipo de entidade que manipula, cria e testa realidades fechadas. Quase como algum tipo de cientista muito superpoderosa, eu acho. Mato superpoderosa, kkkk. É por aí. Por aí. Então aquele mundo das velas não passava de mais um daqueles dentro do aquário deles? Isso. Será que alguns outros mundos que já apareceram podemos considerar dentro de aquários também? Não, pode ficar tranquilo. Não. Só pinturas, né? É, a pintura é um outro problema. Dessa vez, o Narciso morreu mesmo? Morreu. Como ficou a vila ou o experimento depois disso? Continuou seguindo. É como um viveiro de formigas em que tu tira algumas formigas. Ela continua se virando. A diferença é que 3 dessas formigas sabem que existe um mundo lá fora e elas estão lá dentro. Pra esses 3 é terrível. Pros outros é mais um dia estranho. Interessante. Todos ali não passavam de criações daquele ser, por isso não morriam de uma forma comum? Isso. De perguntas é isso. KKKKK. Quero muito agradecer, pois adoro episódios assim. Esse ser novo me deixou muito intrigado e toda a história e desempenho dos jogadores foram incríveis. Mas também quero dizer que me emocionei com algumas das suas palavras no Guaxaverso anterior, do Theo. Aí a gente vai chorar de novo nesse episódio, nesse Guaxaverso. Eu também comecei a jogar RPG por não ter muitos amigos e a narrar porque achava que isso daria um motivo para as pessoas ficarem perto de mim. Embora adore narrar hoje e tenha amigos incríveis, eu entendo esse sentimento e me emocionou muito. Mesmo ainda não podendo ser padrinho e nunca ter de fato te conhecido, te considero uma pessoa incrível, pois só alguém incrível faria um projeto incrível e uma comunidade ainda mais incrível. Espero que hoje já saiba mais a pessoa incrível que você é, pois todos nós já sabemos, e se não souber, conheça melhor essa pessoa que chamamos de Guaxa. Não vai se arrepender, tenho certeza. É isso. Um abraço a todos, força e luz para todos nós e até mais. Até, meu querido. Muito obrigado pelas tuas palavras. Eu nem sei o que dizer, só agradecer. E é legal que o Jorge Marcos Santos Silva não é padrinho, mas ele já entrou no universo do Guaxa, né? Toda a lore do Guaxaverso, ele é um dos personagens importantes. Sim, ele tá sempre aqui. E o próximo comentário é do Maxwell Rocha Santos. Olá, Guaxa, que sou eu. Guaxonvidade, que é o André. Olá. Guaxate, que é o pessoal que tá ouvindo pela Twitch agora. Guaxouvinte, que é quem tá ouvindo baixado e editado no feed. Guaxodon, que é o fandom do RP Guaxa, que são aquelas pessoas que acreditam no Guaxaverso, eu imagino, né? Ou não sei. Guachetes, que é a Jumozinha, até onde eu sei. Guaxaiada, que eu não faço ideia. Guaxaiada deve ser o guaxinim o ouvinte que não acredita no Guaxaverso. É uma boa. Guaxamanidade, que é a comunidade do Guaxa. Ou é a humanidade que o Marcelo Guaxinim tá substituindo por guaxinins. Jogadores, editores e demais pessoas. Eu acho que abarcou todo mundo. Aham. Esse não é meu primeiro e-mail. Não, pera, esse é outro podcast, KKKKJ. Eu queria entender por que o J no final. Eu não sei. É porque do lado do K, será que foi um erro e ficou famoso? Não sei. Ainda não estou muito habituado a comentar, me restringindo a ser apenas ouvinte. Só vim lhe trazer biscoitos, pacotes e pacotes. Geralmente escuto vocês enquanto preparo meu café, meu almoço ou alguma outra refeição.
Sei que isso compromete um pouco a atenção e bastante a imersão, mas é o que temos. Obrigado. Ouvir comendo. No podcast, normalmente, eu escuto depois de comer lavando a louça. Comendo não é uma coisa muito comum. Tu escuta como podcast? Em que momento, André? Escuto lavando louça também, escuto caminhando, indo pros lugares. Mas o RP Guacha eu gosto de escutar fazendo nada. Boa, eu tava ouvindo hoje, voltando do trabalho de carro, o da OpexCast, o Pauta Secreta. Eu tava voltando do trabalho a pé e ouvindo também o Pauta Secreta. Se eu vinha eu tava voltando ainda se eu estivesse andando nesse momento. Mas continuando o comentário do Maxwell. Desconfiei desde o princípio do primeiro episódio da trilogia, que era outro, universo dimensão. Mas quando tu disse que anoiteceu sem transição, minha cabeça explodiu. As personagens estavam num pocket dimension, tipo Kandor. Eu não sei o que é Kandor. Sabe o que é Kandor? Não sei. Não sei o que é Kandor. Mas era uma dimensão, era uma pequena dimensão, era um aquário. E outra coisa, no final tu ainda diz que as personagens viveram seus sonhos, mas que essas foram as versões que não estavam no castelo. Como assim? Então, ele continua ali. O artesão mandou suas consciências para bonecas dentro da Pocket Dimension e trouxe de volta, mas deixou uma cópia lá dentro. Então, é como se os fios de cabelos que eles dessem fossem uma cópia de tudo que eles viveram até aquele momento da pessoa que eles eram. Aquilo foi passado por uma vela, aquilo gerou um bonequinho que ficou vivendo lá e que fez as aventuras. O bonequinho achava que era o original porque ele viveu tudo que o original viveu. O original só deixou o cabelo, saiu e ganhou aquilo que queria. E ele condenou o bonequinho dele a viver naquele aquário sabendo que o bonequinho dele não vai ser recompensado pelas coisas que ele fez. Então há uma sacanagem envolvida ali, entende? Posso destacar um toque de gênio que teve? Nos primeiros 2 episódios, você não comenta a questão do dia vir à noite do nada. Mas por quê? Porque para as pessoas lá aquilo era uma coisa normal. Se você comentasse, os jogadores eles não iam notar. Isso. Então no 3º episódio eu achei isso genial. Ele continua. Mas deixou uma cópia lá dentro, como no episódio de Natal do Black Mirror. Eu não lembro. Black Mirror trabalha bastante com essa ideia, né, da cópia. Então provavelmente sim. O Natal é o do interrogatório. Excelente. Não é isso, mas é isso. Para a pesquisa, ouço de novo pelo Spotify. Obrigado. Você deu 5. Você já deu 5 estrelas pelo Spotify? Eu descobri hoje, assim, aleatoriamente eu tava olhando no Spotify, porque tem uma categoria, não tem mais agora, tinha uma categoria chamada RPG, em que o RP Guacha não estava, e daí eu lutei bastante pra que o RP Guacha fosse incluída lá, e agora a categoria sumiu. Então, eu continuo como lazer e jogos. Então eu tô lá concorrendo com jogabilidade, por exemplo. Mas ok, daí eu tava olhando o Spotify e eu descobri que eu tinha 665 avaliações 5 estrelas. Daí eu chamei no Twitter, alguém foi lá, tá lá no Twitter, olha quem foi, fez a 666 e soltou um ar. E outras pessoas foram lá e botaram também. Tá crescendo bastante, então vão lá. Dê suas avaliações no Spotify, onde você escuta, gente. Obrigado. Por favor, deixe o pó de biscoito sobre a mesa por um instante e receba meus fortes amplexos, que são abraços, eu imagino. Grato, querido, obrigado. Você vai ler o próximo ou eu leio o próximo? O Otávio Augusto botou ali. A leitura das regras ficou muito boa mesmo. Foi bom revisitar esses personagens. A leitura de regras desse episódio qual é? Deve ser a... É a do episódio 100? Eu imagino que seja a do episódio 100, sim. Do Felipe, da Agatha e da Dani. Eu recebi aquilo na época do episódio, só que como ela tava muito grande e ela podia confundir ouvintes novos, eu esperei. Então assim, tipo, se tem um ouvinte novo que escolheu o primeiro episódio, esse, que é o final de uma trilogia, então te vira, tá aqui, eu toma mais uns personagens aleatórios aí pra ti. Um dia você vai entender. Um dia, espero. Bom, e o próximo comentário já é do Otávio Augusto de novo, que tinha comentado em cima. Normalmente não comento aqui, a gente já comentou 2 vezes hoje, nesse episódio. Porque estou na minha jornada para ouvir todos os RP Guacha. Estou na metade dela, mas tive que abrir uma exceção dessa vez. Essa trilogia foi simplesmente incrível. Parabéns, Guacha, e a todos os jogadores que participaram. Me restringo de fazer teorias porque não ouvi todos os episódios do RP Guacha e com certeza vão ter outras perguntas aqui que eu também faria. Que é isso, cara, faz teoria porque às vezes você lembra de coisas que a gente não lembra. Ele tá na metade e já ouviu essa trilogia. Ele deve estar ouvindo os novos, né? Eu acho que esse é aquele cara que escuta o novo e daí quando não tem novo pra ouvir,
e ele tá maratonando os antigos. Acho que tem um buraco no meio das ouvidas dele. Isso. Ainda assim, tô muito animado para saber como tudo isso se encaixa com o Guaxaverso e as diferentes linhas. Parece cada vez mais que estamos entrando numa fase mais grandiosa e talvez mais não conectada do Guaxaverso. Que não existe. Que não existe. Enfim, muito obrigado por essa experiência que é ouvir o RP Guaxa. Um dia, quando puder, ainda me torno padrinho. Deixo aqui também a promessa que depois que terminar de ouvir tudo, começo a comentar regularmente aqui no Deviante. Obrigado. Por enquanto, vou aproveitar a experiência do Guaxa Day. Desejo a todos que forem participar um ótimo jogo. Então acho que foi antes do Guaxa Day esse comentário. Sim. Acho que consegui conjurar o maior vilão da Galáxia. Nossa senhora. Do Guaxa. Do Guaxa, o Ver Mais. Edit, não consegui. Edit 2. Foi só colocar o não consegui que eu consegui. KKKK. Edit 3. Meu Deus, eu quase ia me esquecendo. Queria parabenizar o Guaxa especialmente por conseguir fazer com que uma mesma cena passasse em 2 pontos de vista diferentes, em 2 episódios diferentes. Isso foi muito incrível de ouvir, principalmente porque estava pensando o quão difícil é fazer com que um jogador tome a mesma ação de um NPC. Estou falando da cena do menino, que era uma menina, fugindo pelo alto da muralha. Obrigado, isso foi realmente... Assim, não sou de me gabar, mas isso foi legal, eu achei legal. Próximo comentário do Gabriel Balardino, que botou um Ver Mais. Ah não, Ver Mais. Olá, Guaxa, olá, Guaxovidade, que é o André. Olá, Guaxate, ouvinte Nis e toda a Guaxomunidade linda. Só linda? Como vocês estão? Tô bem. Ah, não, é bom que o Guaxa não tá especificado que tem que ser o Guaxa lindo. Então pode ser eu também. Preparado pro frio, tô de manga comprida. A inflação e a falta de alimentos? Porra, que sacanagem é essa que lembrar Tava disso tão agora, bom né? o clima. Porra! Eu vou olhar como é que tá a geladeira já. O mundo parece cada vez mais que estamos na linha errada do Guaxaverso. Mas deixando o otimismo de lado, vamos ao episódio. Por sinal, assim, desculpa, eu me perco, André. O episódio Cavaleiros do Bicho, parte 3, envolve que o governo de Gurgel tá junto com os sertanejos pra ele ser a única música tocada no país. Só queria deixar isso registrado, isso há alguns anos atrás. Né? Aleatoriamente, não tem motivo nenhum. É só pra falar. Isso também não tem nenhuma relação com a abertura do Guaxaverso do episódio 2, que vocês vão ouvir ainda. Ah, Guaxa! O que foi isso? Foi um episódio simplesmente impactante com essa trilogia. Foram 3 episódios. Como você conseguiu articular essa trilogia desse jeito? Ficou amarrado de um jeito lindo. Foi metade, foi sorte, eu juro pra vocês. Eu adorei todos, cada jogador foi especial e colaborou com um pedacinho de uma história linda. E ainda tem tantas possibilidades de ligações para o futuro. A leitura de regras, apagando a vela no final, que linda. Vamos aos spoilers. Se os jogadores do pavio tentassem apagar a vela, eles conseguiram? Se os jogadores do pavio tentassem apagar a vela, quem eram os jogadores do pavio? O pavio era desse, né? Pavio é o segundo, né? Não, eu acho que ele quis dizer do segundo. Pavio é o segundo? Não, pavio é o... Não, mas eu acho que ele quis dizer o segundo. Se os jogadores do segundo episódio tentassem apagar a vela, porque o do pavio eles tentaram, né, e conseguiram. Ah, tá. Não, eles não conseguiram. Precisaria de algo muito poderoso, como uma tesourinha pequenininha de um artesão. Pelo que você disse, a chama dele era diferente, não era? Isso. A ideia de que quanto mais cera, mais poderoso tu é. Ele tinha uma vela gigantesca com a vida de várias pessoas envolvidas, então ele era muito poderoso. Então a chama dele no fim não iria apagar de uma maneira fácil. Precisaria de algo muito poderoso externo, como foi o caso da tesoura. As 3 histórias aconteceram uma imediatamente após a outra, né? Isso. Os jogadores de pavio viajaram para outra dimensão ou apenas no tempo e espaço. Eles deixaram o cabelo e o cabelo virou bonequinho. E a partir daquele ponto existiu o original, que ao final da aventura sai pela porta, e os bonequinhos. Mas no começo, pra chegar lá, eles viajaram pra outra dimensão, né? Ao atravessar a porta, sim. Por sinal, existe uma bruxa que tinha uma porta também. Por mais que eu tenha dito que não existiam mundos em aquários, esse episódio pode ter, sim, alguns elementos que já apareceram. Continuando. E ela também devia alguma coisa a alguém que ela teve que pagar quando ela voltou. Considerando que há seres mágicos, esse é o universo das orquisas? Não, ele é um universo fechado dentro de um aquário, literalmente. O das orquisas é outro. O das orquisas é um universo bem maior. A vela seria uma manifestação daquela chama que foi dividida pelo N? Não, nada a ver. Ela é a mesma coisa, só que caseira. Entendeu? Que coisa linda ver eles pensando em matar o Narciso e achando isso ruim.
E o povo mostrando pra eles que quer que o rei morra. Os caras deram todas as informações pra ele. Quem é a criatura sem unhas? Quem é ela? Não sei. Era o Rafael Tellerman. Achei incrível como ela conseguiu usar uns fios de cabelo para afetar aquele mundo. Ele vai aparecer mais vezes? Já apareceu antes? Ele não apareceu antes. Como eu falei, elementos dessa portinha dele podem já ter afetado outras histórias. Mas é óbvio que ele vai aparecer futuramente. Vocês podem ter certeza. Amei demais como você conduziu e senti que no pavio você estava muito afiado, sem trocadilho. Além disso, cada um deles teve um gênero. Um mais aventura com pegada terror, outro terror e investigação e outro bem aventura fantástica. Adorei muito. Um grande beijo para todos, cada vez mais feliz por fazer parte da taberna. Amo todos vocês. Muito obrigado, querido. Muito obrigado por seu comentário. O próximo comentário é do Andréu Farias. Olá, Guaxitos e companhias. Como estão? Espero que bem. Bem. Muito bem. Vim aqui fazer algumas perguntas singelas. Caso alguma já tiver sido feita, é só pular. Essa realidade é a mesma ou teve alguma conexão com a do homem mais forte do mundo? Se sim, ele conseguiu essa força através do senhorzinho alto das mãos de salsicha? Não. Os jogadores pareciam de uma forma estranha para as outras pessoas ou era só pelos traços fenótipos e as lâminas de 1,80 m nas mãos? É um lugar que não recebeu visita sempre. Desde que tu nasceu, teus vizinhos são as mesmas pessoas. De repente vieram pessoas diferentes do que eles estavam acostumados, né? E segurando um pedaço na tesoura em forma de lâmina. Então eles ficaram meio sem saber o que estava acontecendo. Acho que é meio que tipo, nem sabiam que podiam existir outras pessoas, então é meio ET. Todos os jogadores inicialmente também saíram de uma dessas maquetes? Todos eles eram desse mundo original. Todos eles eram dessa maquete original. Todos eles foram moldados pela mesma criatura que moldou os bonequinhos. A ideia ali é... Tu tem um viveiro de formigas e ela saiu do controle. A formiga mãe agora ela tem poder pra fazer muita bobagem lá no teu ninho e tá te criando problema. Tu precisa eliminar essa formiga. Foi isso que ele fez. Por que o senhorzinho Salsicha não apagou a vela do Narciso por si mesmo? Então, a vela tava na parte de baixo do castelo. Se ele enfiasse a mão dele, ia quebrar o castelo. E dá o trabalho construir o castelo. É mais fácil tu botar 3 bonequinhos pra resolver pra ti. Sentido. Até porque não custou nada pra ele. Não. No fim, ele pegou a tesoura dele de volta e tudo pra ele voltou a ser como era. Porque todos os cidadãos dessa vila, e talvez mais, têm uma vela relacionada à vida. Então, como eu falei, todo mundo ali foi criado. Tudo, cada árvore daquela, cada pedra, a água correndo, o castelo, tudo foi criado por aquele homem. Tudo. Aquilo é uma maquete viva, em que as pessoas são movidas por uma energia que vem das velas delas, e aquilo é algum tipo de experimento. A gente já viu que ele é um ser antigo, como eu falei antes. Os seres antigos eles querem aprender sobre as realidades para de alguma forma vencê-las. Esse em específico, ele tá muito escondido e ele tá fazendo os testes dele como um outro cara botou lá em cima, como em laboratório. Ele tá criando os modelos dele e fazendo da forma menos arriscada possível os experimentos, né? Você já quebrou uma teoria que eu gostei bastante, mas tudo bem. Tá bom. Chegaremos lá. Você ia falar um dia? Não sei. Ele vai sair de lá e vai fazer alguma coisa legal. Um dia ele vai tentar fazer alguma coisa com tudo que ele aprendeu, né? Quem, como e por que escondeu a caverna que possuía todas as velas e criou esse mecanismo de imortalidade? Então, o mecanismo de imortalidade era, na verdade, uma roubadinha do jogo, né? Era um jeito de tu fazer... É como um jogo de videogame que tu encontra um bug que tu não morre mais. Mas a ideia da caverna, das velas, era só para dar vida para aquelas pessoas. Era a energia daquelas pessoas. Uma pessoa que não tem a chama eterna pode ter sua vida prolongada com a cera de outras pessoas? É o que a velhinha tava fazendo, né? Isso, pode. As velas do altar que eles encontraram pela primeira vez significavam alguma coisa? Não lembro delas no cera. Acho que são as... eles encontram 4 velas, né? São as velas dos personagens e da mãe. É, da mãe dos 3 personagens. Genial, sensacional. É isso. Todas as perguntas possíveis já foram... Eu não sei o que é esse sinal. F-A-H. Já tava me esquecendo da mais importante. Esse episódio tá relacionado com o Corvo?
Não. Ah, entendi. Já, todas as perguntas possíveis já foram feitas. Ah, já tava esquecendo. Então é isso. Brincadeiras à parte, ótimo episódio, Guaxa Jogadores. Espero ter semanas tão incríveis assim no próximo ano também. Muito obrigado, os biscoitos estão garantidos. O próximo comentário, já que invocaram no comentário anterior, é do Corvo. Ele coloca: salve, mestre Guaxinim, tudo certo? Tudo certo. Olá, demais humanos. Olha só o respeito que ele tem à Guaxamunidade. Acredito não ter nenhuma pena minha nessa história toda, certo? Certo. Sei muito, coloquei algumas penas bem direcionadas para, quem sabe, alguém encontrasse sua vela. Não foi o caso. E como teorias não são meu forte, venho só trazer biscoito para todos os envolvidos. Dos 3 episódios, esse foi meu favorito. Fica meu abraço penoso para todos e até a próxima. Até a próxima, querido Corvo, e eu aconselho o André a não comer esses biscoitos. Pode deixar. O próximo comentário é da Mayara Álvares. Ah, Poca! Nossa, tô muito feliz. Eu gosto muito da Poca. Olá, Guaxa. Guaxonvidade, Guaxate, Guaxouvintes e demais guaxaiadas. Olá. Venho fazer um comentário idiota sobre a segunda meia hora de episódio. Senhora? Sim, eu imaginei o clássico meme da jornalista correndo atrás da mulher que estava participando do esquema de funcionário fantasma. Eu imaginei a mesma coisa. De nada. Beijos da Puca. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Fiquei muito feliz em que você está ouvindo os episódios e está lembrando de memes. Que momento é esse? Eu não lembro. Eu só lembro que esse meme me passou pela cabeça. Eu acho que a hora que elas vão falar com o NPC da Agatha. Ah, pode ser. Ou com algum NPC lá. Aquela que sai correndo lá dentro do castelo. Dentro do castelo. Patrick Bookman. Salve, meu povo! Vim comentar só pro Guaxa poder reclamar do jogador que só comenta no episódio que joga. Beijo, Guaxa, seu lindo. Eu não vou reclamar porque tem 3 linhas e eu tô feliz. O próximo comentário é da Shelly. Tô comentando só de gente famosa. No meio desse monte de textão, só vim aqui dizer que agora vou sempre imaginar o Guaxa com os dedos de salsicha. Excelente. Trilogia magnífica. Parabéns a todos os envolvidos, em especial ao editor. Beijo, editor. Que amarrou tudo com o barulho incessante de corvos. Maior que 3, menor que 3. Eu só queria dizer que o barulho dos corvos foi escolha do Zorzal, que eu tenho zero influência nisso. Próximo comentário é da Mariana Rodrigues, e ela coloca: olá, pessoas queridas desse podcast. Primeira vez comentando, comecei em março a ouvir desde o início e finalmente cheguei nos episódios atuais. Caramba, começou em março. Tipo, mês passado. Muito rápido. Muito rápido. Isso que a gente correu com um episódio semanal ainda. Uhum. Queria só dizer que esse podcast é incrível. Muito obrigado. Obrigado por essa trilogia maravilhosa. Parabéns aos envolvidos. E que leitura de regras maravilhosa. Foi ideia totalmente da Agatha. E dela falou com o Felipe Xavier. E os dois juntos montaram aquele textinho. Editaram, eu recebi editadinho. Então agradeçam a eles, que ficou realmente incrível. Ela termina. Beijos e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Vai ser engraçado se não era essa abertura e a gente tá aqui falando besteira. Pode ser. Pode ser que a gente tá falando besteira. O próximo comentário é do Luan Gaetano. E aí, bando de mão pelada? Tudo bom? Eu comentei isso no... Tudo bom. Eu comentei isso no grupo de spoiler dos padrinhos e o Tiki me recomendou postar aqui. Um beijo pra você... Eu não vou falar essa doutor porque ele vai ficar bravo. Segue aí o meu possível maior comentário. Desculpa, Guaxa. Ah, não veio pra mim. Nossa, tem um ver mais agora que eu vi. Pesquisar demiurgo no Google. Você vai pesquisar demiurgo no Google? Eu não lembro o que é isso. Demiurgo é deus em grego? Não faço ideia. Mas com a definição de demiurgo em mãos, eu posso usar um comentário da Isabela Boscov, também não sei quem que é, para definir a minha situação após essa trilogia. Eu automaticamente tenho crise de ansiedade. Eu começo... Eu te odeio, Guaxa. Eu quase chorei ouvindo a intro versão episódio 100. Então é do episódio 100 mesmo. Nunca irei perdoar os envolvidos pelos arrepios e quase choro após os primeiros segundos da introdução. Eu travei e comecei a relembrar do episódio e Jesus Cristo, foi quase um apagão no meu cérebro. Os personagens, um mago e seu finado pet alado, uma elfa padrão, e a sua boneca amiga e uma lutadora chinesa de atributo 5, com pensamentos de atributo 2.
bate e raciocina. De realidades diferentes e com desejos próximos, encontra uma pseudo-entidade divina e sua coleção de realidades simuladas de aquário, para não dizer bolso, que promete realizar esses desejos à custa de uma mecha de cabelo e um serviço sujo. Não que matar o Narciso seja algo errado, pelo contrário, é uma atitude digna de Nobel da Paz guaxaversal. Para recomeçar, 2 lâminas, um parafuso e uma referência a Kill la Kill em mãos. Foi essa a referência, eu acho? Sim, eu gostei de que. Assim, tem seus problemas? Tem, eu sei. Mas eu gostei. É um meio de lutinha, né? Eu acho que eu assisti um episódio e não gostei. Ela é uma crítica. É tipo tu pegar um jogo de guerra que ele quer ser uma crítica à guerra, mas é simplesmente gente atirando em gente. Então, no fim, ele acaba sendo a mesma coisa que ele queria criticar. Eu acho que Kill la Kill é um pouco disso. Ele queria satirizar os animes de lutinha e ele acabou se tornando um anime de lutinha. Eu assisti o primeiro episódio e falei, anime de lutinha, eu não assisti mais. Não, assim, ele tem umas piadas boas e algumas coisas meio forçadas. Como pessoa que trabalha com costura e afins, e meu senso otaku, eu automaticamente associei os objetos a uma tesoura gigante. Aquários sem água e com ora mini maquetes, ora massas cinzentas disformes, as mini-realidades do Sr. Demiurgo, Dedos de Salsicha, parecem algo que eu recentemente vi em um podcast do editor desse episódio. Curioso. Aí, ó. Alguém... Do Zorzal? Quem fez primeiro? Não sei. Toda a mini-jornada atrás da morte do Narciso foi incrível, principalmente após 2 episódios com o mesmo sendo um senhor arrombado. Isso. As 4 velas são respectivamente da mãe do primeiro episódio e dos filhos dela, o que é ao mesmo tempo um alívio enorme e uma preocupação enorme. O Narciso, como imortal, chegou ao poder e deu no que deu. O tempo costuma ser um ótimo corruptor e digamos que as pessoas imortais sejam um problema. Olha aí, isso é legal essa continuação. Os habitantes não falarem a língua dos personagens e a mensagem no pacote em 3 idiomas parece ser uma forma precária de planejamento do Demiurgo. Ele inseriu 3 figuras distintas em uma a realidade sem poderem se comunicar de maneira prática com os habitantes desse local. Pelo menos entre si eles conseguiam. Puta bola fora. Eu acho que ele não tava ligando muito também, né, Guaxa? Tipo, vai lá, vocês se viram, vocês dão um jeito, se não der, manda mais gente. Assim, por que isso são 2 explicações muito boas. Primeiro, por que os habitantes não entendiam os jogadores? Preguiça de anotar as falas dos NPCs, pra eles entrevistar todo mundo. Ia ser uma bosta pra anotar. Então eu pulei esse ponto. Por que os 3, mesmo falando idiomas diferentes, se comunicam entre si? Não sei. Eu não pensei nisso. Porque eles eram criações do Mãos de Salsicha e ele fez assim. Porque eles foram feitos da mesma cera. Então eles têm um vínculo entre eles e por isso eles conseguem se comunicar. Não com as suas palavras, mas com os seus corações. Pronto, resolvi. Ótimo. Da muralha para dentro, todos ali pareciam descontentes com o Narciso e a sua incessante mania de reviver as suas empregadas e talvez todos ali dentro dos muros que ajudaram os jogadores criando distrações. Claro que isso só foi notado após o buraco ser feito. Eu fiquei surpreso vendo uma lutadora não descer o soco nos 2 guardas e entrar pela porta à la Rambo. É engraçado como às vezes acontece isso. De coisas que pra mim seriam óbvias pros jogadores, eles decidem não fazer. A gente fica com medo do que pode acontecer. Finalmente o Narciso morreu. É festa na favela e em todo o Guaxaverso. Uma pena que os personagens não tenham saído da mini-realidade. Digo, suas versões originais saíram sem memórias do ocorrido lá. E seus clones ficaram lá. Talvez sem memória e vivendo uma vida agora talvez boa, já que o Narciso imortal foi morto. Ou talvez não, já que 4 novos imortais surgiram. Não acredito que o Dedo de Salsicha seja algum ser do mal. Aparentemente ele só está criando e testando mini-realidades, as mantendo vivas e cortando cabeças de algumas serpentes que tentaram burlar as regras do seu mini-mundo. E aí tem um gif de alguma personagem que eu não conheço apoiando a mão na cabeça e dando risada. Perfeito comentário. Então, os 3 clones têm memórias do mundo aqui fora. Isso é o triste pra eles. A Tabata Carneiro comenta: olá, Guaxa e Guaxa Povo. Se virem vocês, agora tem Guaxa Povo agora. Foi rebaixado. Fiquei pensando a respeito da boneca que ganhou vida. Me recuso a acreditar que um ser que era uma boneca e se tornou uma pessoa possa ser uma pessoa comum, ordinária.
Assim, já estou pensando se a conhecemos antes ou se conheceremos melhor no futuro e que tipo de papel ela pode ter na grande trama do Guaxaverso. Não houve qualquer indício de sua identidade, mas penso que ela seria uma origem interessante para personagens como a Boba, por exemplo. Assumo aqui que não tinha pensado nisso, até porque a boneca, ela é criação da jogadora. A Mel disse que queria a boneca dela que fosse viva e etc, etc, etc. E, óbvio, essa boneca, aquele homem, ele criou essa boneca, né? Ele fez o que fez. Então ela deve ter alguma coisa. E fica a ideia de talvez um dia ela voltar. Foi a Mel que tinha uma boneca em outro episódio ou era a Ju que tinha uma boneca que chamava Mel? A Ju tinha uma boneca chamada Mel. Era isso, então. Era. E a boneca da Mel não chamava Ju, fica aí a polêmica. E a Ju, num episódio que ainda vai sair, tem um boneco. E esse boneco tinha um nome. E, tipo, dias depois de a gente gravar a aventura, entrou um padrinho com o nome do boneco. E não é um nome comum. Guaxaverso é o novo Simpsons. É bizarro, às vezes. Uhum. Então o próximo comentário é do Piaça. Salve Guaxa, Guaxonvidade, que sou eu, Guaxate e ouvinte Nins. Primeira vez comentando aqui, apesar de acompanhar desde o episódio 15 e ser padrinho faz um tempo. Só queria estacionar um caminhão de biscoitos aqui para todos os 50% que fazem esse projeto maravilhoso. Gosto demais dessas trilogias. Cadê o livro / continuação do Universo dos Pactos? Cobrei mesmo, kkkk. Foi cobrado dos Pactos hoje, inclusive, no grupo de spoilers. E deixa eu tirar 2 dúvidas rápidas aqui. Tens inspiração nos jogos da From, Bloodborne e Dark Souls, por exemplo? Eu sou muito fã dos jogos da From. Eu tenho a platina de todos os jogos da From, menos Dark Souls, menos de Demon Souls Remake, porque eu não tenho PlayStation 5. Mas todos saíram pro PlayStation 4 e 3. Eu tenho a platina e sou muito fã. Então é óbvio que acaba me influenciando. Porque essa trilogia e o episódio da caçada me passaram uma vibe muito forte desses jogos. Mas sim, eu gosto bastante. Mas uma coisa, o Edward Mãos de Salsicha seria uma entidade não existente, multiversal, contrária ao também não existente Guaxinim Galáctico? Ele é um opositor, mas ele é só um dos opositores do Guaxinim Galáctico. Deixa eu parar aqui antes que tenha que comprar um quadro e novelos de lã. Obrigado todas as partes guaxinísticas do projeto e até a próxima. Até a próxima, querido. O próximo comentário é do Ian Kelvin. Ele coloca: bom dia, boa tarde e boa noite a todos envolvidos nesse projeto. Guaxa, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Sou imensamente grato por ter conhecido o podcast logo no início da pandemia. E para não quebrar o clima mais tarde ou qualquer coisa do tipo, afirmo desde já, escuto pelo Spotify. E já está avaliado com 5 estrelas e altamente recomendado a muitos dos meus que acompanham RPG e podcast. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Agora as minhas dúvidas. Quando os personagens aceitam o pacto, eles deixaram uma cópia deles na outra realidade e foram abandonados, onde o Narciso foi morto, ou é algo diferente que eu não entendi? É bem isso. Para os jogadores pessoa física, ele só entrou, deixou o cabelo e saiu. E foi realizado. Mas uma cópia deles, que viveu tudo que eles viveram, que tecnicamente são eles, versão miniatura dentro de um aquário, foram abandonados e se ferraram. E isso é loucura. Tu faria isso, assim, tu vai ganhar R$1 milhão, mas uma cópia idêntica a você, em tudo, vai se ferrar. Ela vai ser presa e sei lá, vai ter uma vida de merda pro resto da eternidade dela. Tu faria isso? Mas a cópia é você, então tu estaria fazendo isso com você mesmo, embora você mesmo não tivesse... Você não ia viver essa eternidade, mas um outro você ia. Sim, e o que garante que a pessoa com dinheiro é o você. Quer dizer, os dois acham que são você. Mas a pessoa que entregou o cabelo é o que se deu bem. Então, a pessoa que tomou a decisão é o que se deu bem. E condenou uma parte dela. Uhum. Que não... ok. Não é assim um bonde, mas tá bom. Tá. Segunda dúvida. Apesar do Guaxaverso não existir, é verdade, se hipoteticamente existissem, seria correto afirmar que existe uma porta diferente de todas as outras que conectam essas realidades, considerando o episódio de hoje? Esse homem tem muitas portas, por várias realidades. Não existe uma porta que conecte, pelo menos, quer dizer, existe a da bruxa, né, mas ela tem um motivo dela.
mas assim, portas que só de abrir tu conecta mais de uma realidade, mas existem portas que conectam aquele bolsão ali, aquele lugar, e dali tu podia usar também pra se deslocar entre realidades. Ok. Existe formas de viajar entre as realidades, mas elas são bem difíceis, mas não pra essa pessoa. O próximo comentário é do Rodrigo Basso. Olá, mestre Guaxa, convidade, Guaxate e ouvintinins. Só passando aqui para deixar um parabéns para essa trilogia linda. Pelo visto, as portas são realmente portais para outra dimensão, né? Isso lembra o Monstros S.A. lá, né? No mais, final com uma bela reviravolta. Quando vi os aquários logo no início, eu fiquei um pouco desconfiado, mas ainda assim não consegui adivinhar o que realmente estava acontecendo até ouvir o final. Perguntinhas. 1. A entidade que faz essas pequenas realidades, ela precisava dos heróis para corrigir algo que tinha saído errado, certo? Então, ela poderia simplesmente destruir o aquário, ela podia destruir o castelo, ela podia... Só que ela não queria, ela só queria corrigir um problema que ela estava apresentando em um dos aquários dela. E um jeito de corrigir. Pra ela, tudo que aconteceu, gente, foi o mínimo, sabe? Foi terça-feira. Se sim, como ele vai lidar com os novos imortais do episódio 1? Da trilogia, né? Então, tu fica mais poderoso à medida que tu acumula cera. O Narciso era um problema porque ele tinha criado uma vela muito poderosa e ele estava controlando a vida de outras pessoas. A vela dos 4 imortais está lá no altar. É só ir lá e apagar. 2. O Narciso também era uma criatura que foi colocada naquela realidade pela entidade e arrumou um jeito de ser senhor daquele mundo? Pergunto porque ele tinha a capacidade de falar a mesma língua dos 3. Essa era a teoria que eu gostei. Então, ele, como eu falei, ele reunia muito poder. Ele conseguiu entender que ele era a única pessoa dentro daquele aquário que sabia que ele estava dentro daquele aquário. Ele era uma pessoa que... Ele reuniu tanta vida, tanta energia, tanto poder pra ele, que ele entendeu. Talvez ele tenha viajado até encontrar uma parede de vidro. Talvez ele conheça aquele mundo mais do que todo mundo, né? E no fim ele decidiu, não tenho o que fazer, vou aproveitar a vida aqui. Talvez o que pra gente seja as maldades que ele fazia, é porque na cabeça dele são só bonecos. 3. Esses aquários contendo cada um uma realidade. Já tivemos histórias do RP Guaxa que se passaram nele? Ou esse velho entidade se baseou em vilas-cidades que já existem e as recriou nos aquários? Tipo aquelas pessoas que curtem montar maquetes e afins? Então, nenhuma história, assim... Seria muito fácil pra mim corrigir todos os bugs que eu encontrar no Guaxaverso dizendo: não, então esse episódio tem um furo. Não tem furo. Ele era um aquário. Não tem isso, tá? Todos os episódios, tirando esse da trilogia, eles aconteceram em mundos reais. Talvez um dos aquários lá dentro, como tu deu o exemplo agora, eu não tinha pensado especificamente nisso, mas não é impossível, ele pode ter recriado uma região dentro de um aquário daquela, e talvez isso seria uma desculpa até pra gente revisitar aventuras antigas um dia. Fica a ideia pra mim mesmo. Tipo, eu posso recontar a mesma aventura com outros jogadores, porque na verdade aquilo é só um aquário recriando uma coisa que aconteceu. Mas da aventura cento e tanto aí, antes da trilogia da cera, todas as aventuras aconteceram, tá, gente? Inclusive, tirando a aventura do quadro, que ela aconteceu no quadro, mas ela aconteceu e não foi no aquário. Talvez o pincel tenha sido roubado daqui, ou saído daqui, mas não era no aquário. Esse negócio de existir bug do Guaxaverso é mentira, gente. O Guaxa tem planejado até o episódio 1000, e desde que ele começou é tudo pensado. Aí ele continua, então. Parabéns pelo episódio e espero ver mais dessas trilogias no futuro. Abraços. Abraço, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é dela. A top 6 gravações do RPG. Vocês acham que ela gravou top 5? Não, não gravou. Ela só gravou 11 aventuras no momento dessa gravação. Só que ela começou muito depois do que todos os que estão na frente dela. Detalhes. Ela começou metade do ano passado. Alô, Guaxa e Guaxomunidade maravilhosa. Para todos os envolvidos, hoje trouxe cachorro-quente com salsichas inteiras. Ou seriam dedos no meio de pães? Eu vou comer os biscoitos do corvo e tu fica com esses cachorro-quente, tá? Beleza. Parabéns ao Guaxa, aos jogadores e ao editor. Gostei muito do episódio, tanto de forma como ele foi construído, como do desfecho. Ela botou riscadinho ali. Guaxa acabou de exibir um possível multiverso dentro de uma das linhas. Socorro. Ou não, né?
Ah, e que final, minha gente. Beijos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima aventura, até a próxima leitura de comentários, ou até a próxima vez que tu jogar. O que você quer dizer com isso? A próxima vez que ela jogar vai estar mais perto. O próximo comentário é do Jean Macedo. Boa noite, Guaxa, Guaxinzada e Guaxonvidade da vez. Isso se não for a Jumozinha de novo. Eu não sou a Jumozinha. Mas se for, boa noite pra Jumozinha também. Coração. Só vim aqui pra dizer que estou orgulhoso demais de ter ouvido a Carol Hashimoto, codinome Sushi, no episódio. Carinha com estrelinha. Viva não só ao trio do arroz, viva todo o clã dos arroz de festa, que vem crescendo cada vez mais. Diga não à intervenção e venha para o lado arroz da festa. Vou terminando por aqui, mas para não invocar a entidade maligna, vá de retrô ver mais. Eu não entendi. Vá de retro ver mais. Eu ainda não entendi. Vai de retro, Satanás, fala pra espantar o... Você tá. nunca teve que fazer um exorcismo? Não tá nas minhas habilidades. Grande abraço a todos, hashtag arroz de festa, hashtag fifi, hashtag dedão de salsicha. O arroz de festa é uma... Pelo que eu entendi, dentro da taberna, tem uma facção dos arroz de festa e eles estão tentando crescer. Fica o aviso. É tipo a Jumozinha que joga mais aventuras na taberna do que ela joga RP Guacha, pelo que eu vejo da fama dela. Esses dias ela tava mestrando, eu entrei pra mestrando, ela é bem malvada. Eu já joguei uma mesa dela, ela é bem malvada. A do desenho, não? A do desenho. Ela assim, você não tem pernas, então você não pode andar. Um negócio assim. Mas a pessoa era uma abóbora, se eu não me engano. Mas eu tenho que defender ela porque ela me deu um superpoder quando eu joguei, que foi muito, muito overpower. Tá. Além da abóbora, tinha um foguinho que atendeu o telefone e não disse sou eu bola de fogo, eu fiquei bem triste. O próximo comentário é do Apenas Okiri. Olá! Comunishini. Essa bugou o Guacha. Isso é um comunista, Guaxinim? É um comunista Guaxinim. Conviguache. Não, deve ser o convidado, Guaxinim, não sei. Não, o convidado é o próximo. Conviguache, que daí é o André. É a comunidade. Ouvinte Nins e Guachate. Minha primeira vez aqui, mesmo acompanhando há muito tempo. Terminei minha segunda maratona de RP Guacha e agora não sei mais como vão ser meus dias no serviço andando por SP. Gostaria de agradecer imensamente por todos os episódios e como cada um tem alguma coisa especial. Esses tempos têm sido muito difíceis e mesmo nos episódios mais pesados, eles me fazem me sentir bem. E acompanhar essa criação de realidade é muito empolgante. O Guaxaverso existe sim. Não existe. Voltei a ser padrinho recentemente, meu PicPay havia bugado e cancelado minha assinatura. Mas já estou de volta à taberna e mesmo que eu quase não fale nada, lá adoro ver as mensagens e as conversas que acontecem lá. Acho que já me estendi muito nesse comentário, então vou falar sobre o episódio. Obrigado por ser padrinho, obrigado pelo seu comentário e vamos ler o que você falou do episódio agora. Que trilogia incrível! Todos os 9 padrinhos que jogaram mandaram muito bem. E em todas as mesas teve um entrosamento ótimo entre eles. E o mestre sempre completando, não só como ser comandante de tudo, mas como um jogador praticamente sempre torna a aventura muito imersiva. Sem contar com a edição incrível do Zorzal, todos vocês são 100% episódios. Só a pergunta, no episódio onde temos a Boba... Foi longe, hein? No episódio onde temos a Boba, e um dos personagens encontra um frasco de perfume. Seria o mesmo mundo que isso se passa, só que em locais diferentes? Eu não faço ideia. Eu preciso reouvir todos os episódios. Parabéns por pegar esse detalhe. Parabéns. Assim, pode ser um dia eu vou dizer que sim, talvez, provavelmente, ou achar alguma ligação nesse perfume, mas vai ser retcon. No momento, não. Eu não lembro por que tinha um perfume naquele episódio. O motivo para ter bastante perfume, do pessoal vender perfume pro castelo, é porque o Narciso, ele tá vivendo há muito tempo e tinha um defeito nisso. Ele fedia muito. Então o perfume era muito mais pra ele, pros lugares onde ele estava, porque ele não queria sentir o próprio cheiro. Acho que esse detalhe ficou solto na aventura. Isso, pra mim ficou claro essa parte. Não sei. Continuando aqui. Bom, é isso. Muitíssimo obrigado por tudo. Até a próxima e beijo no coração de vocês e um abraço. Obrigado. Nota de esquecimento, ouça o podcast pelo Spotify. E quem ouvir por lá também não esqueça das 5 estrelas do Guacha. Obrigado. Nota de esquecimento 2. Espero que vocês e sua família estejam todos bem. Estamos sim. Sei como é ruim ter pego Covid.
Espero que nada muito grave tenha acontecido. Um abraço. Então, até o momento, nada de grave aconteceu. Espero que tenha aqueles Covid longo, né? De poder acontecer coisa. Espero que nada disso pegue a gente e vida que segue. Ah, esse momento eu gosto. Lê o próximo comentário, André. O próximo comentário é do André Trapani. Excelente trilogia, Guaxa. Obrigado, André Trapani. Eu concordo também com esse ouvinte. Os episódios se complementam sem perder suas particularidades. Algumas perguntinhas, vou juntar os 3 aqui. 1. O Sr. Dedos de Salsicha usava mechas de cabelo para criar os personagens, certo? Ele transformava a mecha de cabelo no pavio da vela? O Guaxa respondeu, André Trapani, sim. Sim. 2. O cheiro das pessoas tem um papel bem grande na aventura, inclusive dando pra saber a vela. Isso seria por causa do cabelo na vela? Ficou mal escrita essa pergunta, né? Você tem que melhorar seu texto. O cabelo quando queima ele fede, é isso? Não, é porque várias vezes tem essa questão do cheiro, desde o primeiro episódio, né? E aí eu fiquei... Sim. E a mulher que tava lá na caverna, inclusive, achava pelo cheiro as velas. Eu fiquei pensando, por que a vela tinha o cheiro? Tinha a ver com o cabelo na vela ou algum outro motivo? 3. Por que levar a vela para o altar tornava a pessoa imortal? É um bug, é um videogame que, sei lá, tu entrar na caverna, usar o amuleto e sair 3 vezes, na terceira vez o jogo não entende, te dá 99 todos os atributos. 4. Por que a velha de chama, não levou a vela dela para o altar? Tá certo que tem suas desvantagens, já que o Narciso cheirava a podridão, mas ela não estava melhor. Aliás, quem é ela? Você já falou que não é ninguém do Guaxaverso, né? Mas alguém importante do ciclo do Narciso ou só alguém que ouviu as lendas? Como a gente falou nos Guaxaversos passados, ela era a rainha original. O Narciso, depois de encontrar... ele era uma pessoa que ele entendeu como aquele mundo funcionava, ele se tornou imortal, ele mata o rei e ele toma a rainha pra si, a rainha não quer ficar com ele, e daí ele fica maltratando ela através da vela. Então ela era a rainha original. Por que ela não levou pro altar? Ela queria levar, mas a vela dela tava no finalzinho. Quando os jogadores da primeira aventura encontram ela tá raspando vela, porque ela tá acumulando cera na vela dela, pra ela poder ter cera suficiente pra da caverna chegar até o altar, fazendo o caminho certo. 5. Como o Narciso ficou tão poderoso? Claro, tem a questão da imortalidade e de controlar as velas, mas parece que até a vela dele era bem especial e não podia ser facilmente apagada. Minha hipótese, essa é a hipótese que você eu acho que parece que você estragou. Minha hipótese é que o Narciso do mundo real é alguém bem poderoso. Será que veremos ele em algum momento? Mas não existe um Narciso do mundo real, então, ou existe? Não existe. O Narciso é uma pessoa que nasceu naquela vila ali, né, que sempre esteve naquela vila ali, só que, por algum motivo, ele não seguiu o papel dele, ele se aventurou, descobriu, e ele entendeu que juntando o cera da vela dos outros na vela dele, ele ficava mais poderoso. Então, ele aumentou muito o poder dele e se tornou quem ele era. 6. O Sr. Dedos de Salsicha realmente não podia apagar a vela dele, ou só queria se divertir? Será que ele volta a aparecer? Você sempre cria vilões que a gente quer ver cada vez mais. Como eu falei antes, pra ele podia sim cavar, enfiar a mão, quebrar o castelo, o que fosse, mas isso seria um problema. Então ele criou um jeito de resolver, sem se preocupar muito. Acho que eu tinha mais perguntas, mas está bom já. A culpa é sua de qualquer jeito, você cria histórias bem fascinantes e que aguçam a nossa curiosidade. Obrigado, André Trapani, muito obrigado pelo seu comentário. Agora vem outra figura. Cara, o Guaxaverso tá virando um lar de criaturas estranhas. Tá. Vamos usar ele. Filho do Guaxinim Galáctico. Olá, Guaxa e Guaxasfera. Deixei para comentar no último episódio da trilogia por 2 motivos. 1. Estive muito ocupado com o trabalho. Porra, teu pai... Assim, se teu pai é o Guaxinim Galáctico, aquele que olha todas as realidades, e tu tem que trabalhar, porra... Quer ensinar lição de vida, né? Pode ser. Aí, no emprego dele, ele deve falar, não, eu tô aqui porque eu mereci. Vamos lá, estive muito ocupado com o trabalho, mas ouvi baixando do Spotify, no bônus, no ônibus, durante meus translados. Caso restasse alguma dúvida do terceiro episódio, eu já perguntaria aqui. Então, lavei 3 banheiros com uma caixa d'água só, para evitar maus tratos com animais. Lavei 3 banheiros com uma caixa d'água... Ah, tá, ok. É uma metáfora. Ou o Guaxinim Galáctico realmente é muito malvado.
Caramba, no começo desse episódio eu já tinha muitas questões sobre o lugar onde esse castelo estaria nas linhas do Guaxaverso, que não existe, é verdade. Mas o pai dele cuida das linhas. Que filho da mãe. Mas quando falou-se das maquetes na descrição da casa do velho, eu pensei, não pode ser. Será que essas pessoas são o The Sims medieval do velho? São. E não é que o velho brincava de Big Brother com os habitantes daquele lugar mesmo? Minha dúvida é, o Narciso era um dos habitantes da maquete desde sempre e a lenda contava a verdade? Ou ele veio do mundo do velho para dominar aquelas pessoas, conhecendo a magia do lugar e usando isso a seu favor? Não, ele sempre esteve lá, como eu falei antes, e ele só descobriu as coisas e foi se tornando um problema. No começo, provavelmente, ele era algo fascinante para aquele homem que estava lá fora, que via as aventuras do Narciso e via as coisas que ele aprontava, talvez até ajudando o Narciso em alguma coisa, mas saiu do controle. Saiu do controle e daí ele botou os jogadores para resolver. Outra coisa maravilhosa foi essa leitura de regras memorável. Repito, eu tenho zero participação nessa leitura de regras, exceto ter juntado as pessoas e criado o mundo no qual ela foi baseada, mas toda a ideia surgiu da Agatha, com a ajuda do Felipe. Então, todos os biscoitos a eles, que são pessoas maravilhosas. Deixa eu tirar uma dúvida que eu sempre tive, então. E as leituras de regras de personagem? Teve a da Agatha, né? Aquela personagem da deusa Maia, que eu esqueci o nome. Teve o dos gnomos de Natal. Esses foram ideias suas ou deles? Dos gnomos de Natal, eu pedi... vocês podiam ler com a voz dos gnomos. Aí cada um fez do jeito que queria, né? Uhum. O Danilo fez várias versões, inclusive. Daí eu escolhi uma e botei, né? Não tinha cabimento botar as outras tinham pequenas diferenças só porque o Danilo ele é perfeccionista. E todas as outras foram partindo das pessoas. Eu tenho zero participação. Tudo que eu peço ao padrinho, que entra lá. Se você é padrinho novo e não achou ainda, tem lá as regras. Lê as regras porque eu tô sempre usando e tá sempre faltando. E eu até hoje não gravei, preciso gravar. Fica aí o pedido. No mais, obrigado por não ter 1 mais 3 episódios maravilhosos. A forma como você conduziu e encaixou as 3 aventuras, revelando que elas se passavam praticamente simultaneamente, me fez ficar igual o Capitão América pegando as referências. Biscoito para você, Guaxa, obrigado. Biscoito também para o editor que criou uma atmosfera tão imersiva que me fez esquecer que estava de pé no busão. Os 3 times de jogadores também foram incríveis. Eu fico imaginando um guaxinim humanoide assim em pé no ônibus, sabe, segurando porra. Eu já imaginei um humano com cabeça de guaxinim agora. Pode ser também. Até a próxima, querido. Manda um abraço pro teu pai. E o próximo comentário é do Anderson Kamatari Vilas Boas. Olá a todos os guaxinins, cada qual em sua função. Marcelo, convidada, chat, ouvintes. Estou eu aqui após os episódios desse mês que, nas próprias palavras do Guaxa, é maluco. Verdade. É verdade. Até pra ouvir é uma maluquice. Esse. Episódio toda semana, com certeza, é o sonho de todos nós, ouvintes e fãs do projeto. Mas entendo também que isso, para quem gerencia o projeto sozinho, deve ser um trabalho enorme. Por isso, o que eu, enquanto fã, posso fazer... e já faço há quase 1 ano, é apoiar o projeto, sendo padrinho e divulgando para meus amigos, tentando trazer novos ouvintes para o podcast, tornando cada vez mais popular, pois ele merece. Além, é claro, de agradecer ao Guaxa, que em 1 mês de aniversário, ao invés de tirar folga, se dá ainda mais trabalho. Dito isso, quero então agradecer pelo incrível episódio que foi Tel. Sim, eu sei que já passou, mas eu não pude comentar lá. Impactante. Tudo que todos já falaram e que já foi lido no Guaxaverso sobre o episódio. Mas no meu caso, além de uma porrada, também foi um abraço aconchegante no coração, por algumas particularidades relacionadas à minha história de vida em função de eu ser autista. Descobri que eu sou autista apenas há 1 ano. Mandei uma mensagem gigantesca no privado para Guaxa no dia que o episódio foi lançado para os padrinhos. Explicando em mais detalhes, ele leu e me respondeu. Muito obrigado, Guaxa. Agora, falando sobre a trilogia da Vela... mais uma vez incrível, fenomenal. Todos os jogadores, narração, edição, impecável. Os teóricos do Guaxaverso, colegas da Taberna. A Taberna é incrível, sejam padrinhos para estar nesse grupo do Telegram, que é o melhor lugar da internet, é verdade. É verdade. Que não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguém. Sim, não cite nomes também, porque é muita gente e eu teria que ler todos aí. Foram a loucura. Comparado com esses colegas, eu nem me considero um teórico, pois lembro de algumas coisas, não lembro de outras.
E conforme eu ouço os episódios, as coisas vão se ligando ou não em minha cabeça de um jeito que eu gosto, mas que nem sempre fazem sentido para os teóricos hardcore. RS. Cara, teoriza lá, tem. Cada um lembra uma coisinha assim, a gente vai complementando, vai discutindo, é isso que faz isso que dá a graça. É comunidade. É a comunidade, não tem essa de teoria... Tem teoria maluca, mas a gente gosta. Pois bem, vou levantar algumas hipóteses e fazer algumas perguntas, mas se por acaso alguma delas já tiverem sido respondidas em função comentários anteriores, não precisa responder novamente. Nossa, esse comentário é gigante. O cara de fora, vou chamar assim o NPC que atendeu aos desejos dos personagens, que estava lá brincando com as maquetes, seria uma criatura primordial ou uma versão do N? Primordial. Esse é assim que você se sentia nos meus comentários gigantes, negócio. É pra te ver, né? É quase que se paga. Esse processo de criar mundinhos, que seriam essas maquetes dentro desses aquários, me parece uma espécie de experimento. Talvez uma estratégia diferente para se tornar mais poderoso. Aí, ó, foi o que o Guacho comentou lá em cima. Como que suas teorias são malucas? Enquanto em alguns mundos as criaturas usam de outras estratégias para se tornarem mais poderosas, parece que esse cara de fora adotou essa estratégia. Criar um mundinho no aquário, como quem cria uma colônia de formigas. Ô Guaxa, ele comentou agora, não é possível. Ele comentou faz 8 dias. Eu não leio o comentário antes. Cara, tô impressionado. Para deixar esse mundinho evoluir, os seres vivos lá dentro cresceram e evoluírem. E se tornarem poderosos dentro daquele mundinho, para então esse cara de fora poder absorver esse poder para si. Isso explicaria os aquários como uma gosma melequenta se mexendo, tentando sair, e outros aquários com aquelas coisas nojentas que seriam mundinhos cujo poder já foi absorvido pelo cara de fora. Assim, ele tá absorvendo conhecimento, assim, pelo menos dos aquários que ele tá fazendo. Óbvio que ele tem o cabelo daquelas 3 pessoas, ele fez bonequinhos, sobrou o cabelo, ali envolve todo o conhecimento que aqueles 3 têm, então ele não ganhou só resolver o aquário. Não foi só resolver o aquário e eu trago teu dragão de volta. Eles também deram pra ele toda a vivência daquelas pessoas até aquele momento. Então ele tem todo o conhecimento daqueles 3 até aquele momento. Então pelo menos o poder daqueles 3. Talvez se um dia ele quiser, sei lá, criar um exército de bonequinhos gigantes, ele vai poder criar o bonequinho daqueles 3. Mas isso o futuro dirá. Dentro dessa hipótese, quando o mundinho evolui para um contexto que não agrada ao cara de fora, talvez porque ele não desenvolveu muito poder para ser posteriormente absorvido, o cara de fora tem que intervir. Pode ter sido isso o caso desse mundinho da vela. Lá, o Narciso acumulou o poder sozinho e passou a controlar direta ou indiretamente tudo lá dentro, impedindo que outros seres também ganhassem poder e limitando o potencial daquele mundinho, tornando desinteressante para o seu propósito. Então o cara de fora interviu chamando os personagens dos jogadores. O ato de cortar uma mecha do cabelo seria o pacto para entrar no mundinho, e talvez a forma como o cara de fora tinha para fazer uma cópia da alma dos mesmos para inserir no mundinho. Talvez, para todos os mundinhos evoluírem, o cara de fora precisava inserir algumas vidas lá dentro por meio desse pacto, o que justificaria somente Narciso entender os jogadores. Era o único cara original que veio de fora, enquanto os demais NPC não entendiam. Eles nasceram nesse mundinho, descendentes de sabe-se lá quantos séculos ou milênios de geração após a inserção das primeiras vidas, cópias de alma de alguém de fora. Olha, eu gostei dessa teoria. É melhor que a minha verdade. É isso. Eu já falo sobre isso antes. Eu não ia falar isso, mas é. Achei genial essa ideia, pois abre a possibilidade do Guaxa fazer um retcon em muitos dos episódios, inserindo-os como parte desse experimento, sendo apenas um mundinho dentro do aquário do cara de fora. Olha, ele falou mais uma coisa que você falou, Guaxa. Isso. Faria sentido, inclusive, para muitos episódios cujo cenário é bem fechadinho, que os personagens são locais ou não conhecem muito do resto do mundo. Por exemplo, os episódios do mundo dos Cavaleiros do Arco-Íris e outros do mesmo gênero de fantasia medieval poderiam todos serem cada um mundinho em um aquário, inclusive nos casos em que há alguma referência de um episódio para outro, como citar uma outra vila e etc. Poderia ser o caso de um personagem que o cara de fora tirou de um aquário e colocou no outro, fazendo com que algum conhecimento pudesse fluir para diferentes mundinhos, criando a impressão de serem um mundo só. E isso seria maravilhoso, sim, mas é como eu falei antes, ele cairia no tudo pode ser explicado pelo aquário.
E eu não quero coisas assim, eu não quero ter na minha mão uma desculpa pra resolver meus problemas. Eu não quero chegar depois em 1000 episódios e dizer, então, episódios que são aquário. Pipipipopopó, pipipipopopó, e sabe, eu não quero isso. Hotel, vocês gostaram? Vocês choraram? Era um aquário. É. O próximo que eu espero realmente que alguém odeie e me xingue. É aquário, não tem culpa. Enfim, acho que divaguei demais, mas é porque uma campanha que estou narrando de D&D tem alguns elementos similares. Para finalizar, queria pedir licença para avisar que na taberna foi criado um grupo especial para narrar aventuras para crianças e adolescentes que chamamos de guaxibirins, tomando todo o cuidado necessário para ser um ambiente seguro para eles. Então peço que quem for padrinho e tem algum guaximirim em seu convívio e que queira apresentar o RPG para ele, pode me chamar lá na taberna, @Anderson_Kamatari. Até o momento, tivemos uma mesa com 2 meninos de 10 e 11 anos que foi incrível. Alguns padrinhos puderam ouvir a mesa após os pais da criança que jogaram terem autorizado. Eles nunca tinham jogado RPG, mas mesmo assim tiveram uma desenvoltura, uma interpretação, uma criatividade fantásticos. Criança, né, gente? Criança, a gente lembra quando a gente é criança, a gente tem uma imaginação para interpretar coisas que eu invejo eu mesmo do passado. É. Eu realmente me empolguei muito ao narrar para eles e quero voltar a narrar. Nesse momento, já temos mais 2 mesas com outras crianças sendo planejadas para serem jogadas até início de junho. E espero que mais pessoas possam entrar no grupo para apresentarmos o RPG para as futuras gerações. Quem também quiser narrar para crianças, eu não sou o único narrador no grupo, também pode me chamar no privado, mas no momento gostaríamos de ter mais jogadores para poder ter mais mesas. Uma beijunda a todos e até mais. Assim, eu inclusive ele convidou pra Malu jogar. Eu fiquei de ver com ela e tal. Mas assim, o setup do computador pra jogar é esse aqui. E nesse mês de aniversário eu tenho trabalhado muito aqui. Então acabei não me focando nisso, mas prometo. Vou dar um jeito, ela vai jogar também nesse grupo em algum momento. Obrigado pelo seu comentário maravilhoso. Obrigado por a iniciativa maravilhosa. Você ouvinte que tem aí seu guaximirim e quer trazer essa experiência de RPG pra ele. A hora é essa. O próximo comentário é da Mariane Silvestre. Ela coloca: olá, Guaxa e toda a Guaxomunidade. Vou ser breve para poupar um pouco, ainda mais estando de recuperação. Melhoras, beba água. Tá bom, obrigado, querida. No episódio de Cera, ele chega lá e diz que tem muito mais velas do que os aldeões. É porque o resto todo do castelo ou outra coisa. Porque o do pessoal do castelo tava naquela sala que rolou o caos, não foi? Foi. Mas, além aquele aquário não tinha só aquela cidade e aquele castelo. Para algum lugar deve existir mais pessoas. Talvez os animais também tivessem suas próprias velas, porque eles também são bichinhos, estão ali. Se tem um guaxinim, né, que foi enfiado pela jogadora, novamente em perigo, né? Então, existe ali. Ou talvez nem todas as velas do castelo estivessem lá, né? Mas era para dar a ideia de que era muito maior, muito mais gente estava envolvida. Os personagens de pavio foram duplicados para o mundo do Narciso ou assumiram o corpo de pessoas que já estavam lá. São pessoas novas, são bonequinhos novos. A informação que a rainha trocou por como pegar a vela da Dorcas foi como achar a caverna com velas, certo? Certo. Aquele papel da primeira aventura que mostra o caminho foi dado para a mãe quando a mãe engana os personagens da segunda aventura. Sensacional. Porque ele precisava de uma outra pessoa para isso. Para resolver os problemas, talvez? Para buscar a vela no castelo. Tipo, o Narciso iria identificar ela muito fácil se ela tentasse alguma coisa. Então ela conseguiu botar aqueles jogadores para criar um problema pro Narciso. E a mãe fez isso só porque não queria morrer ou tinha outro motivo. Não morrer já é um bom motivo, eu acho. E deixar seus filhos desamparados, né? E os bonequinhos se reproduzem, né, Guaxa? Eles têm filhos, se reproduzem, normal. Sim. Legal. Gostei muito como os episódios se relacionam com pequenas coisas e personagens compartilhados. Vou deixar aqui uns biscoitos de gengibre em formato de guaxinim. Obrigado. Ouço pelo PocketCast. Obrigado mesmo pelo seu comentário, Mariane. E o próximo comentário é do Tô Desistindo. Não desista, meu querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Comentando de última hora, porque o meu comentário não está aqui. Acharam que não teria Tô Desistindo hoje? Desistam. Boa, bom comentário. Lembrando, porque sempre esqueço, ouço normalmente pelo Deviante, às vezes ouço pelo Spotify. Não desistam. Oi, Luana, amei seus óculos. Olá, Guaxa. Olá, Guaxa Clã.
Ele tá comentando depois da leitura que deveria ter acontecido. Então se eu tivesse lido com a Luana, esse comentário não estaria aqui. E a gente achar que ele tinha desistido de comentar. E a gente teria achado isso. É verdade, é verdade. Obrigado por não desistir. Acho bizarro ouvir pelo portal, mas não julgo. Já ouvi muito podcast assim, inclusive, mas atualmente não. Às vezes a pessoa faz trabalhando depois numa outra aba, né? Eu acho que ok. Pode ser. Olá, Guaxa e Guaxovidades, que é o André. Oi. Voltei só pra dizer que fiquei morrendo de vergonha de gravar, mas super valeu a pena. Sejam padrinhos e muito biscoito de Guaxa. A jogadora que só comenta no episódio que jogou. Obrigado, querido. E o próximo comentário é da Sereia Amiga. Olá, querido Guaxa, Guaxa Convidado e todo o Guaxa Clã. Que fechamento impressionante. Como você falou, Guaxa, esse é o terceiro episódio, desde o início ficou totalmente num tom diferente dos outros dois. Mas isso foi perfeito, porque esse teve uma abordagem totalmente diferente daqueles, com pessoas que vieram de fora e viam esse mundo como estranho, desconhecido. Esperava que as dúvidas fossem respondidas no último episódio da trilogia, mas claro que você tinha que encerrar com um plot que deixa a gente com muito mais dúvidas que antes, né? Foi tão imersivo... Sempre, né? Foi tão imersivo a forma como você narrou e como os personagens agiram, e o fato de eles não saberem dos últimos episódios conferiu ainda mais suspense, porque eles não tinham como saber no início que apagar a vela deles significava literalmente apagar a vela do homem chamado Narciso e não um enigma. Isso ficou muito legal mesmo, eles achando que eram flores, né? Parabéns a todos os envolvidos, cada um foi 50% e de alguma forma a soma disso dá 100% no Guaxaverso, se ele existisse. Bom, agora que já deixei meus biscoitos com chocolate quente para todos, tenho alguns questionamentos. 1. Os personagens foram mesmo aquele mundo, ou na verdade eles nunca foram e aquele guardião usou o cabelo deles para criar uma cópia deles para enviá-los nessa missão? Cópia. 2. A rainha está mesmo morta? Aqui eu suponho que foi ela que os três irmãos da primeira parte da trilogia encontraram na caverna. Sim. 3. Ainda veremos a mãe dos três primeiros irmãos novamente? Ela encerrou o primeiro episódio com o quê de "eu voltarei"? Ou foi impressão minha? No mais, força e luz pra todos e bebam água. A sereia quer que a gente beba água, eu acho perigoso isso. Eu acho sempre perigoso, mas ok, obrigado, sereia amiga. Então, a trilogia se fechou. A mãe tinha, como eu mestrei as 3 aventuras na sequência, assim como o menino passando no topo do castelo, eu tinha meus pontos chaves pra... Porque os jogadores às vezes fazem coisas completamente diferentes, né? Pra, se eu precisasse fazer alguma coisa, mas essa trilogia se encerra aqui. PS. Voltei aqui para dizer que a apresentação das regras com o autor, a Morgana e Matias ficou extraordinário. Quando terminei o episódio, voltei e ouvi novamente. Obrigado a todos os envolvidos pela satisfação de poder ouvir um pouco mais de uma história tão empolgante. Biscoitos pra Agatha e os Felipe Xavier. E pra Amanda também, né? Que a Amanda também ali. Tava, verdade. Faz a Matias. Tá, eu não vou ler o comentário da Dorcas, que é a da própria Luana. A gente fecha aqui por hoje. Pelo amor de Deus, tá bom. Tá bom. Deus, gente. O Tudo Distinto chegou a comentar de novo aqui. Ele tá de sacanagem pra vocês. Beijo pra vocês. E acabou. Acabou essa trilogia. Lembrar que a RP Guacha tem lojas parceiras, estão aqui no post, em especial a Jeitinho Geek. Dá um carinho lá. Se você gostar de alguma coisa, fala que veio pelo Guacha, que você vai ter um desconto e me ajuda. Vou agradecer os novos padrinhos no próximo episódio, que seria o do Glória. Eu sei que tô devendo, desculpa, gente. Vai ser uma leitura longa, mas é isso. Mês de aniversário é essa loucura. Eu prometo pra vocês que no próximo mês tudo volta ao normal. Beijo no coração de vocês. Lembre que o RP Guacha só existe por conta de pessoas como você e que o Guaxaverso só existe... Bem, o Guaxaverso não existe. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. O pedido dela, ela fez quando ela era criança. Na época da aventura, ela já tá adulta. Eu descrevo ela criança ou adulta? Criança. Ah, pera lá. Eu não tinha notado isso. Ela vai fazer o pedido agora e... Isso.
E não vai crescer muito. Ok, então ela vai ter uns 12 anos. Ela pode Ela ter uns 16. Não, ela vai ter uns 12 anos, ela vai ter uns 12 anos. Ok, tá bom. Então ela tem 12 anos. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Ô, Guaxa, rapidinho, eu acho que na hora que eu me apresentei, acho que eu não falei o atributo. Então fala teu atributo e o editor se vira. E o atributo é 4. Desculpa, Zorzal. Beijo, seu lindo. Posso falar? Vai lá. Eu acho que eu caí. Não, eu tô te ouvindo. Não, a gente tá te ouvindo. Não, é porque o Patrícia que tá verdinho aqui, ele não tá falando nada. Ah, não. Então beleza. É porque eu tô mutando no microfone. Ah. E ele fica verde direto. Entendi. Tá, então é isso. Vocês vão ter uma criança com vocês. Se preparem. Então tá. Posso falar então, Guaxa? Tá. Vai lá. Então. É isso que eu ia te falar. Pergunta de ignorante. Narciso é branco? Não, acho que é amarelo, não é? É, o que eu conheço é Eu amarelo. só conheço o Narciso roxo, que é a Lacey. Aqui eu conheço é roxa, inclusive. Deixa eu jogar aqui no Google. Não, é amarelo. Normalmente é amarelo. Tem branco Amarelo. também com amarelo, mas normalmente é amarelo. É, eu só conheço amarelo mesmo. Tem uma que é o centro é amarelo e em volta é branquinho. Ela lembra uma orquídea, né? Tipo, tem uma boquinha no meio. É. Uhum. Não é o caso ali. E o Guaxa pensando, eu não estou falando da flor. Seguimos, né? Vamos lá. Tá. Mesma coisa. Vou, tipo, aquele meme. Senhora? Então, eu Senhora? tava me segurando pra não fazer esse meme, cara. Mas eu tava me segurando Exatamente muito. isso. Tá tudo bem. Muito. Desculpa. Te cortei. Eu estou correndo falando, ei, vocês, voltem aqui. Pra não ficar o senhora, tá? A Nessa vai olhar e falar, né? Pera, deixa o cara com a moto passar. Muito obrigado, senhor. Nossa. Eu já tinha falado lá atrás que ela cortava a árvore muito fácil. Eu acho que sim. eles vão chegar na porta e vão cortar a porta, é óbvio. Não, vamos voltar. Cara, eu nunca duvide dos seus jogadores fazerem a parada. Ok. Mas a ideia era não ser agressivo, né? Eu tô aqui pensando que o Guaxa pensou, eles vão cortar a porta pra entrar. Aí a gente corta o muro. E faz a porta. É isso. Eu quero fazer uma pergunta pro Guaxa. Guaxa, eu vejo algum cavaleiro com capa colorida andando pela cidade? Não. Tá. Ok. É porque eu lembrei que tipo, tinha um buraco no muro que passou um moleque pra comprar pão, pra roubar pão. Ah, sim. Não é o caso. Cara, eu falei, mentira que eu gosto de vai meter essa agora. Podia, mas não dá. Podia. Ia estar muito amarradinho. Se eu fosse você, Guaxa, eu voltava e falava que sim. No primeiro e no segundo episódio. É porque esse episódio aqui é uma parte 3, tá? Existe um primeiro e um terceiro. Eu coloquei uma coisa no primeiro, de cagada aconteceu no segundo. Eu disse, porra, que foda. Olha só. A primeira vez que eu fui gravar com o Guaxa, falei, amor, não entra no quarto de jeito nenhum. Já peguei água, fui no banheiro 2 vezes pra garantia. Não sei o que foi. Voltei. Tem que estar. Não posso ser eu a atrapalhar a parada, não sei o que. Fui todo. Não, eu esperei a Sinara parar, que aí eu falei, agora é minha deixa. É isso, falar, já que ela foi, eu vou também, né? Exatamente. O Guaxa acha que a gente fala isso de sacanagem, mas é sério, Guaxa. A gente fica nervoso quando vai gravar contigo. Nossa, eu tô suando frio aqui. Assim, um dos motivos de eu não chamar a Paula e a Renata pra gravar quase nunca é porque eu fico nervoso. Eu sou muito fã das duas. Eu fico nervoso pra mestrar pra elas. Então como é que você não entende a gente? Você entende a gente. É porque eu não sou nem a Renata nem a Paula. É só isso. Você é o Guaxa. Toma, 3 seguidos. Não faz sentido. Essa aventura aqui, ela nem faz sentido sozinha. Você só vai entender ela daqui a 2 semanas. Tá tudo bem. Caraca, pois é, mas aí eu tô pensando que, caraca, é a segunda trilogia que eu gravo. É verdade. E essa aqui não vão cavar uma quarta, não se preocupe. Vamos lá, continuando. Isso é um desafio? Não. Vamos lá. Aqui é uma cidade relativamente grande, podemos achar uma Gillette. Eu olho muito torto, assim, pra ela, tipo, não ouse. Você sabe o que é uma Gillette, Orc? Fica uma lâmina. Porque eu acho Não, a Gillette não, falou Gillette, eu pensei em navalha, né?
Tá, será que é melhor eu refazer essa fala, então? Não sei, a tua fala tava certa. Ele entender que ele tava errado. É verdade. Exatamente. Assim, é engraçado. Não, vamos corrigir. Não sei se na China a Gillette é uma marca conhecida. É verdade, né? Escolha ruim de palavras. Só melhor. Assim, é só um jogo. Ninguém liga pra isso. Eu só achei engraçado pontuar. É, nossa, eu nem pensei nisso. Nessa hora eu também não tô pensando em mais nada, mas enfim, vamos lá. Segue um padrão branco europeu, mas são todas iguais. Diferentes. Desculpa, segue um padrão, mas são. Cada uma é uma pessoa diferente. É isso, é o Guaxa falando que pessoas brancas são todas iguais. Isso. Em especial pra quem é elfo, né? Uhum. E talvez pra quem seja oriental também, né? A gente tem a mania de achar que eles são todos iguais. Eles também acham o europeu padrão tudo igual também. A Nessa e a Chen, ok, todas iguais. Sim, sim. Bom, pra mim tá todo mundo igual, mas vamos tentar abrir uma porta pra gente entrar. É interessante como esse mapa já foi explorado antes. Eu não posso nem estar alterando o layout desse castelo. Tá gravado e editado, inclusive. Poxa vida. Ixi. Tá, ok. O que o outro grupo fez pra entrar nesse castelo foi... Vocês vão rir. Vamos lá. Como? Eles provavelmente não tinham essa lâmina. Não, eles não tinham. Eles tinham uma outra coisa, mas eles não tinham. Eles tinham outra coisa roubada, mas não tinha lâmina. Olha só. Vocês vão Tô até. curiosa demais! Semana que vem vocês descobrem. E agora é semanal, né? Esse periodinho de aniversário é maravilhoso. Essa semana você descobre o que acontece se você tivesse apagado alguma das velas lá na deusa. E semana que vem o castelo. Sim. Vamos apagar a vela dele e tirar ele do reino. Vamos lá trazer democracia pra esse reino. Beleza, voltando.